Voltei! Na verdade, esse vídeo hoje, ele é de uma curiosidade, na verdade. Não sei se eu posso chamar assim. Foi uma coisa que eu descobri assistindo um seriado em plena pandemia. E porque eu recentemente postei no Grávida Dicas, aqui no Grávida Dicas, né, no Instagram, pedi dicas, né, reformulamos aquela ideia de que mãe tem tempo pra assistir seriado, enfim. E eu cantei vitória porque com quase 90 dias de pandemia, de isolamento total, eu consegui finalizar dois seriados que foram La Casa de Papel e Elite. E aí eu achei isso o máximo. Nossa, eu consegui uns pouquinhos, 40 minutos toda noite. Algumas noites não aconteciam, mas tudo bem, eu consegui. Eu cantei vitória isso no Grávida Dicas e algumas mães também colocaram que elas também tinham conseguido e quais desses seriados elas tinham conseguido. O bom é que comecei sim a assistir outros, tem outros, né, que eu assisto que gosto muito, mas a minha curiosidade materna me permite passear pelo mundo da maternidade na Netflix. E aí eu fui pesquisar, tem alguns que tratam de bebês, tem um que eu estou vendo nesse momento, que se você já quiser começar a ver é Working Moms, eu não sei como fala ele no português, porque eu só conheci ele lá no Netflix, e esse é o título que tá lá. E eu acho muito legal, depois eu quero voltar aqui pra comentar sobre os ensinamentos desse seriado, né, por trás dele, o que ele passa. Ele é uma comédia, não é nada muito dramático, ele é bem comédia, mas que retrata, enfim, vamos falar dele depois. Vamos falar de um que eu descobri ontem. Eu assisti um seriado por um vídeo, né, o primeiro capítulo, por pura curiosidade, e ele me mostrou uma coisa que eu achei super interessante, e que aqui no Brasil a gente não tem isso. Em alguns países, eu não sei, pelo menos lá, parece ser bem legal. Do que eu tô falando, Gigi? Do que eu tô falando? Eu tô falando do seriado chamado Yummy Moms. É um seriado que eu comecei a assistir por achar ridículo. Eu disse, nossa, isso parece, sabe o que? Mulheres ricas, só que grávidas. Sabe aquele seriado que tinha mulheres ricas aqui no Brasil, que era só mulheres extremamente ricas e que, né, tinha uma conversa totalmente mundo paralelo, eles eram ETs, não era da realidade nossa, mas que você, por curiosidade, você fica assistindo, pois foi tipo isso. Eu vi a propaganda lá, eu estava lá, eu fuçando, e eu vi a propaganda que tinham, que era um seriado baseado em, como se fosse um reality show, umas Kardashians de mulheres grávidas, ricas, riquíssimas, podres de ricas, que estavam grávidas. E uma delas, só uma delas era mãe pela segunda vez, o resto era tudo mãe pela primeira vez. E aí, dentre as várias curiosidades, porque assim, elas são mães australianas, são mulheres australianas. 3 delas, no seriado, né, 3 delas moram em Melbourne e uma mora em Adelaide. Como não entendi, mas nem fui pesquisar também, mas é como se fosse uma cidade, né, próxima e menor. Nem sei dizer, se você me dizer se estou falando besteira, mas nem pesquisei. Mas o que eu achei interessante? Claro, elas vivem num mundo paralelo, elas são extremamente ricas, elas são grávidas estilosíssimas. Eu até vou printar aqui, vou botar aqui o Instagram das Yummy Moms of Melbourne, que elas têm um Instagram com mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de seguidores. Elas são famosas, elas já eram famosas naquela época, elas estão na segunda temporada agora. Teve 2 temporadas, né? E já tiveram seus filhos, uma que nesse capítulo que eu assisti já tá no segundo filho. Mas o que eu achei interessante é uma coisa, elas são extremamente preocupadas com o visual, elas gostam e querem sim estar bonitas. Elas de 8 meses e meio andando de salto. Menino, negócio, elas estão na dúvida se o share da Burberry e a da Versace. É muita coisa, mas ao mesmo tempo tem uma que tá alienada da vida. Ela, meu peito vai sair leite. É como se ela não entendesse muito bem como o corpo dela funcionaria após o parto. Então, algumas dúvidas que eu vi ela falando, parecia que eu não acredito que uma mulher dessa tem esse tipo de dúvida. Mas eu vi que a ignorância no saber, que eu quero dizer, ela não é somente de pessoas pobres. Tem pessoas ricas e que ela quis ser mãe, pelo que eu entendi, não foi nada, né, alienado, mas que ela não estava ali sabendo o que estava meio que acontecendo, ela estava indo. Mas fora essas, né, excentricidades do mundo dos ricos e famosos que
que querem, que têm o dinheiro e que compram tudo, elas estão extremamente empolgadas com os bebês, comprando toda a coleção outono, inverno e verão para os seus filhos, que nem nasceram ainda. Mas o que me chamou a curiosidade é que existe na cultura lá, pelo que eu entendi, um momento chamado presente de parto. Gil, o que é presente de parto? E aí eu vou falar como que eu entendi, como eu achei legal, e só por isso eu resolvi continuar assistindo esse seriado. Por quê? Elas comentam que elas escolhem, né? Elas escolhem aí o que é que os maridos vão dar para ela quando elas tiverem seus bebês. E pela teoria, pelo menos ali por elas, dá a entender o quê? Que esse presente, ele valida a sua bravura se você tiver um parto normal. Tanto que ela diz assim, quanto mais difícil o parto, maior deve ser o presente. Claro, ela tá falando que o marido dela também é rico, né? Ela foi pesquisar, por exemplo, um diamante rosa para dar de $90 mil para ele dar a ela. Mas o que eu achei interessante? Não que tem que ser algo caro, claro, eu achei errado, tipo, só as mulheres de parto normal que ganham presente de parto, mas eu achei legal você ter um presente de parto na cultura. Porque quando você é estrela na maternidade até o dia do parto, depois, no momento que o neném sai, seja via vaginal, seja via cesariana, todas as luzes e atenções vão para o bebê. E isso não é ruim, é maravilhoso. O seu filho tá ali, você quer que aquilo aconteça. Mas não é maravilhoso você deixá-lo de lado, ser esquecida e ser cobrada, como a gente sabe que existe a cobrança em cima de todo momento. Então, olhando para as pessoas que você conhece, que você talvez foi visitar ou que sabe, a maioria dos nascimentos, quando se leva um presente, se leva para o bebê e não para a mãe. Antigamente, quando os hospitais permitiam rosas, o que a mãe ganhava era uma rosa, né? E agora nem isso pode mais, então não ganha nada. Então, ali é um momento que a lembrancinha, por exemplo, que você oferece em nome do seu filho que está nascendo, e as pessoas levam presente para o seu filho, mas você literalmente não ganha nada. Então, por que não presente de parto? Eu achei incrível isso. Por que não presentear e validar a bravura da mulher que teve um parto normal e validar também a necessidade ou a opção daquela mulher em fazer uma cesariana? Ela não deixou de ser mãe porque ela fez uma cesárea, mas eu acho legal, sim, valida isso. Leva alguma lembrancinha, leva algum presente, lembra para aquela mulher recém-parida que ela fez um bom trabalho, que ela foi massa. Eu lembro muito que quando a minha prima teve filho, ela morava em Recife, a gente foi visitar, a gente foi viajar, passar um Réveillon lá, e a gente disse, vamos visitar, vamos levar uns presentes. Aí você procura primeiro para bebê, vamos levar para a mãe. A gente levou uma pulseira para ela, para marcar aquele momento, aquele símbolo, por mais que ela não use, que ela não queira, não goste, ou qualquer pessoa, por mais que você dê uma coisa que, não sei se ela gosta, mas é a intenção daquele momento. Nem que ela troque depois, por exemplo, a mãe, né? Mas é a intenção daquele momento. Então eu achei incrível. Pelo que eu percebi, se alguém aqui morou na Austrália, me diga se é uma cultura nacional ou se é regional, porque no seriado passa muito, todas elas falam em presente de parto, exatamente com esse termo, presente de parto. No caso delas, apesar de todas serem riquíssimas, elas inclusive acharam demais um anel de brilhantes de $90 mil. Então, mais uma outra ganhou uma Land Rover, entendeu? Então, não sei quanto custa um Land Rover na Austrália, mas qualquer lembrança que comemore esse momento junto com a gestante, junto com essa nova mãe. Então, se você conhecia o que é um presente de parto, qual a sua experiência, se quiser comentar aqui, deixar nos comentários. Se você sabe um pouco dessa cultura da Austrália e quiser também comentar com a gente ou algum outro país, eu não tô falando de outro país porque eu não tenho conhecimento, eu realmente vim saber com esse seriado, e por conta desse seriado eu vou continuar conversando sobre isso. Te vejo no próximo vídeo.